Parashá Beshalach, nós vamos abrir no livro de Shemot, Êxodo 13, versículo 17. Segundo os sábios, a palavra Beshalach tem um sentido também de mandar embora, expulsar. E uma primeira reflexão: nós precisamos de amigos e nós precisamos de inimigos. Nós precisamos dos dois. A gente não pode viver sem os dois. Os dois são importantes. Os amigos estão junto conosco, nos encorajam, não é verdade? Andam junto conosco, mas os inimigos muitas vezes são usados para nos empurrar a fazer o que nós não estamos fazendo. Entenderam isso? Então, às vezes, quando a gente não está fazendo algo que o Eterno quer que a gente faça, o inimigo nos ajuda a fazer o que devemos fazer. Então, precisamos de inimigos e precisamos de amigos. Precisamos dos dois. Os dois são úteis para a nossa vida. E aqui, Faraó literalmente expulsou, mandou embora, né, o povo de Israel. Os sábios, os rabinos dizem que nem todo mundo queria ir embora. E precisava a atitude do inimigo de falar: vão embora daqui, saiam daqui, né? E isso ajudou a saída de algumas pessoas que estavam hesitantes. Então essa é a primeira reflexão que a gente pode tirar da própria palavra Beshalach. Agora vamos ler alguns versículos. 17 diz: e quando o Faraó, ele aqui fala, despachou o povo, mandou embora o povo, o Eterno não o guiou pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque o Eterno disse: para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Isso é uma coisa impressionante, porque quando você serve a Hashem, ele sabe exatamente a hora de você passar certas coisas. E se você passar certas coisas fora da hora, você não aguentaria, nenhum de nós aguentaríamos. Então ele espera o momento certo. Isso é uma coisa, misericórdia, benevolência de Hashem, para nos conceder certos desafios. Então, certas guerras, se ocorressem antes do tempo, ninguém aguentaria. Então ele não vai poupar, né, Israel, nosso povo, das guerras, mas não naquele momento. Ele agora vai preparar para o momento devido e adequado. Versículo 19: e Moisés tomou consigo os ossos de Iosef, porque esse tinha feito os filhos de Israel jurar, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então farei meus ossos subir daqui convosco. E o Eterno ia diante deles de dia como uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite com a coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite de frente do povo. Então aqui, quando você vê Iosef, você vê os ossos de Iosef, tudo isso, né, você vai observar que tem alguma coisa aqui também sobre Mashiach ben Yosef. É normal, é natural isso, a gente vai encontrar isso no texto. Mas é uma pista, vocês entendem isso? Então tem uma pista aqui, nós temos agora que buscar isso. É muito interessante, eu queria passar, a gente revisar alguns pontos que nós vimos, né, nas semanas anteriores, sobre a questão de Mashiach ben Yosef, porque Mashiach ben Yosef, ele vem, em primeiro lugar, está claro isso, ele vem interceder e imputar culpa a ele mesmo por Israel como um todo. Está claro isso, né? Isso aí vai respingar para todas as nações. No final das contas, vai servir para todo mundo. Mas ele vem primeiro, e ele deixou claro isso, para Israel como um todo. Se nós colocarmos uma lente, né, e aumentar um pouco, né, a perspectiva, nós vamos ver especificamente que ele vai vir para a casa de Israel.
de maneira mais objetiva, mais específica. E quem é a casa de Israel? As 10 tribos do norte, não é isso? E Yeshua falou literalmente isso: eu não vim senão para a casa de Israel que perecem, que estão perecendo. São as 10 tribos que se espalharam pelas nações. Aí você fala, Mashiach ben Yosef, você lembra de Yosef, está tudo claro isso, Yosef no Egito, toda a vida de Yosef se assemelha à vida de Mashiach. Mas especificamente, nós vamos lembrar de alguém que cometeu muitos erros, e o nome dessa pessoa é Jeroboão. E Jeroboão é descendente de quem? De quem? Efraim. Ele é um efraimita, que é, obviamente, Efraim é um filho de Yosef. E Jeroboão cometeu muitos erros, ao ponto de desviar as 10 tribos de Israel. Vamos lembrar disso aí, e vamos abrir em 1 de Reis 12. Todos, vamos abrir. 1 de Reis 12, 32. E aí vamos ver os atos de Yarovam ou Jeroboão. Nós sabemos da história, só para lembrar para todos, quando Salomão morreu, né, ficou Roboão, que era filho de Salomão, com 2 tribos. Quais são as tribos? Judá e Benjamim. E as 10 tribos ficaram com Jeroboão. Olha o que Jeroboão fez. E Yarovam fez uma festa no 8º mês. Tem festa no 8º mês? Festa fixa? No 15º dia do mês, como a festa que se fazia em Judá no 7º mês. Por que ele fez isso? Ele inventou uma festa. Isso faz lembrar a gente de um outro Jeroboão. Vamos falar depois sobre o outro Jeroboão. Mas ele faz uma festa no 8º mês, como se fosse a festa do 7º mês. Por que ele fez isso? Porque ele não quer que o povo vá a Jerusalém. Porque ele quer manter o seu poder. E se o povo for a Jerusalém, podem se converter. E as 12 tribos voltarem a estar unidas, o que significa a anulação do reinado de Jeroboão. Então Jeroboão não quer isso. Então ele faz a mesma festa, mas no 8º mês, para ninguém ir para Jerusalém. Jeroboão está criando o quê? A sua própria religião. Então o primeiro sinal, e a gente vai ver o primeiro sinal de retorno, é o mesmo primeiro sinal de desvio: Torá. Torá é o ponto fundamental. Todo desvio começa com o desvio da Torá. E sacrificou no altar. Assim também fez em Beit El, sacrificando aos bezerros que fizera. Então o que é que ele criou? Um novo Deus, né? O bezerro, obviamente, ele falou do bezerro, não que o bezerro seria um outro Deus, mas representativo do Deus de Israel, né? A mesma coisa. Qual é o bezerro hoje de Jeroboão? Qual é o bezerro hoje? A Trindade. A Trindade é o mesmo bezerro de Jeroboão. A pessoa acha que está adorando o Eterno, mas na verdade adorando uma configuração que é impossível de você aplicar para o Eterno, porque o Eterno é indivisível, incorpóreo, e a Trindade é um bezerro espiritual que existe hoje em dia, não é verdade? Falando de maneira franca e clara, não é isso? E sacrificou no altar que fizeram em Beit-El no 15º dia do 8º mês, uma data que ele imaginara no seu coração. Ele achou bom, achou correto, achou politicamente correto. Afinal de contas, vamos manter o poder. Então, o mais importante é a intenção. Não é isso? Não é isso que Jeroboão pensou? Intenção da ambição,
No fundo. Mas ele pensou, é importante ter intenção. Se é no 7º ou no 8º, o que importa é fazer a festa. É assim? Não, está errado. Está totalmente errado. Tem que ser feito do jeito que o Eterno mandou. E assim fez a festa para os filhos de Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Muito bem, agora chegamos, a gente vê esse erro de Jeroboão. Então Mashiach ben Yosef, ele vem para interceder pela casa de Israel. Israel como um todo. Mais especificamente, coloca uma lente de aumento as 10 tribos. Mas se colocar uma lente de aumento nas 10 tribos, chegamos onde? Jeroboão. Então, de uma certa forma, os pecados de Jeroboão foram motivo, da vinda de Mashiach ben Yosef. Mashiach veio, os seus emissários propagaram a sua mensagem, e mais ou menos 300 anos depois, quem surge? Um novo Jeroboão. Um Jeroboão extremamente fortalecido por uma mistura de 3 coisas. Não é por acaso que surgiu a trindade, porque o Jeroboão, ele também é uma trindade. Ele é Jeroboão, ele é Babilônia e ele é Esaú. Não é verdade? Esaú é o pai, não é isso? Jeroboão tem que existir porque ele traz a cultura judaica. Esaú traz o ódio a Israel. Surge um sistema que odeia Israel, Esaú, mas que tem algo de Judá, Jeroboão, e tem algo de mistura com o paganismo, Babilônia. Surge o sistema religioso romano. O Esaú dos últimos dias, no 3º século, que perdura até hoje, mas terá o seu fim no tempo determinado pela mão do Eterno, e não pela mão dos homens. Porque pela mão dos homens seria quase impossível, já que o sistema religioso romano conseguiu algo extremamente difícil: se plantar nas raízes da humanidade, no pensamento da humanidade, no inconsciente das pessoas. É algo tão forte, é uma lavagem cerebral tão grande, que está no inconsciente das pessoas. Você vai encontrar pessoas praticamente que não acreditam nem no Eterno, nem em Deus, mas comemorando as festas estabelecidas pelo sistema romano. Roma conseguiu colocar no inconsciente coletivo a sua religião. As pessoas se sentem mal, mesmo sem saber de fazer certas coisas que Roma estabeleceu. Então a humanidade, de uma forma geral, não crente no Eterno, ela está tomada pelo sistema religioso romano dentro da sua própria alma. Só o Eterno poderia fazer isso perecer. E é isso que vai acontecer. Só a mão do Eterno, só uma intervenção divina. O homem não conseguiria fazer isso. Aí nós vamos ler um um texto. Inclusive o Luiz trouxe esse texto algumas semanas atrás, mas é bom ler e reler. Eu reli de novo esse texto, vou reler de novo, porque ele é muito forte, A gente, quando tem algo que é muito importante, nós temos que repetir. Não é redundância não. Você fala, isso é redundância, você já falou. Não é redundante não. Imagine, o Eterno manda a gente toda semana, todo dia, toda manhã e toda noite, de cada dia falar: o Eterno ouve Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Todo dia, ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um, todo dia. É redundância isso? É uma necessidade, porque a humanidade ela tem a tendência de ser idólatra. O Yetzer Hará, a alma carnal, ela caminha para a idolatria. Então é preciso um remédio de manhã e um remédio à noite, 2 doses diárias, para você não pegar esse resfriado,
essa doença que se chama idolatria. Então o Eterno deu esse remédio diariamente. Se você deixar de tomar o remédio, você fica irreconhecível. Então tome o seu remédio todo dia, de manhã e à noite. É um tratamento, gente. Porque a nossa alma tem o Yetzer Hará. E o Yetzer Hará, ele é perverso. Ele busca justamente o erro, o errado. Ele traz o prazer para o que é errado. E ele é tendencioso para a idolatria. A idolatria é o maior tipo de pecado no sentido de desviar uma pessoa do Eterno. Então, eu queria ler todo o texto que está em Likrot Abrit, uma literatura judaica, 242a. Vamos ler todo o texto. Naquela época, não todo o texto do Likrot Abrit, Luchot Abrit, não todo o texto, mas uma parte dele um pouco maior do que a gente tem lido. Naquela época, o renascimento da dinastia de Davi será precedido pelo reinado de Yosef. Já que Mashiach ben Yosef irá anteceder a chegada de Mashiach ben Davi. Após a chegada do Mashiach ben Davi, os danos causados pela casa de Yosef, desde a divisão do reinado de Davi sob Jeroboão, serão reparados. Mashiach ben Yosef, quando ele vem, não vem com o objetivo de estabelecer a sua própria dinastia. Ele vem para ajudar a restabelecer a dinastia davídica. Ele ainda vai sacrificar a sua vida a fim de alcançar esse objetivo. Agora, escutem essa frase: seu sangue vai expiar os pecados do povo judeu. Isso não é uma literatura não ser judaica, isso é judaica essa literatura. Isso não é uma literatura de um outro local, judaica. O seu sangue vai expiar os pecados do povo judeu. Essa expiação tomará forma da dinastia davídica, sendo restaurada para o povo judeu como um reinado eterno. Quando essa fase da história é alcançada, ambos os sonhos de Yosef serão cumpridos. Lembra que a gente falou sobre isso? Que o primeiro sonho de Yosef se cumpre nele, mas o segundo não? Nós falamos isso há muito tempo atrás. Sem o conhecimento desse escrito, que o segundo sonho de Yosef não é com ele, mas com Mashiach ben Yosef. Confusão que é gerado, porque existem versões que dizem, não, Mashiach ben Yosef é da descendência de Efraim. Não é isso. Ele vem da descendência da casa de Davi, mas para interceder de maneira específica pela casa de Efraim, pela tribo de Efraim. E por isso é chamado Mashiach ben Yosef. Muito bem. Seus dois sonhos prefiguram o seu reinado no Egito, bem como o seu reinado no futuro, com Mashiach ben Yosef, respectivamente. Em ambos os casos, o seu reinado vai preceder o reinado de Davi, ou o Mashiach ben Davi, respectivamente. Ambos os períodos do tempo do reinado de Yosef eram ou serão benéficos para todo o povo judeu, pois em ambos os casos eles foram ou serão projetados para pavimentar o caminho para o reino permanente de Davi. Baruch Hashem. Mais claro, impossível. Muito bem, agora vamos para Êxodo 15, 22. E nós vamos ler do 22 até o 26. E Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Shur.
E andaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. E vieram a Mará e não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Portanto, chamou seu nome Mará amarga. E o povo queixou-se contra Moisés, dizendo: que beberemos? Ou seja, não houve um pedido, houve uma queixa. É muito importante a gente identificar isso, porque muitas vezes o Eterno vai responder nossas orações, na medida que nós pedimos ao Eterno. Ele sabe da nossa necessidade. Quando essa oração estiver mesclado com algum tipo de queixa, de murmuração, às vezes ela vai ser respondida, mas vem um brinde no pacote. Entenderam? Então tem que tomar cuidado com isso. Vem uma coisa para corrigir a atitude da maneira arrogante, da maneira orgulhosa, da maneira reclamadora, não reconhecendo, falta de humildade. Então vem a resposta, mas vem um brinde que não é muito agradável. Então vamos ver isso aqui. E clamou o Eterno, e o Eterno mostrou-lhe uma árvore e jogou-a nas águas, e as águas se adoçaram. Ali Deus deu ao povo estatutos e leis, e ali o provou, e disse: se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito a seus filhos, escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Então o Eterno, ele traz essa bênção, Nós vamos observar, falar mais tarde sobre isso. Mas depois disso surge justamente os amalequitas, que é justamente esse brinde desagradável do pacote depois que ocorre isso. Nós vamos entender algo sobre os amalequitas um pouquinho diferente. Os amalequitas eram um povo, obviamente, mas existe uma conotação espiritual sobre os amalequitas, nós vamos compreender isso. Mas todo o retorno, ele começa, obviamente, a um retorno à Torá, e de uma certa forma, para todo retorno existe uma exigência para todas as pessoas que querem retornar: participar das aflições de Mashiach ben Yosef. É como se toda pessoa que quisesse retornar, ele tivesse um pouquinho, mas bem pouquinho, da porção de Mashiach. Ele compartilhasse, nem que seja um pequeno fragmento da porção de Mashiach. E toda pessoa que retorna, ela tem que passar por isso. E se ela fugir disso, ela vai se desviar. Você tem que passar bem pouquinho, um fragmentozinho das aflições de Mashiach. E se você não estiver disposto a isso, a sua techuvá, o seu retorno será fracassado. Entenderam isso, gente? Então, o retorno vai incluir essas provações, essas dificuldades, cada um de uma forma diferente, mas que vai dar a você um pouco desse mérito, de você ser um pouquinho assim, com relação a Mashiach. A gente lembra de 2 discípulos de Mashiach, Yeshua, Yohanan e Yaakov, que desejaram algo a esse nível, e Yeshua falou exatamente isso. Você está desejando, na verdade, a mãe dele, você está disposto a passar, beber do cálice. Então, quanto mais, preste atenção a isso, quanto mais da unção divina, quanto mais você quer da Shekhinah, quanto mais você deseja ser usado por Hashem, tem que haver também um desejo no seu coração, sincero, de beber um pouco desse cálice. Entenderam? Se não houver esse desejo sincero, você é apenas uma pessoa com ambições espirituais e não vai muito longe. Você vai ter uma casca de aparência religiosa, não verdadeira. Verdadeira só ocorre no coração de uma pessoa que está disposto a compartilhar com o Mashiach da grande techuvá, e compartilhar justamente desse sofrimento, desse cálice de Mashiach.
Muito bem, agora vamos para Êxodo 14, vamos correr um pouquinho para a gente ver tudo que tem que ser visto, tem várias coisas. 13 a 14 diz: E Moisés disse ao povo: Não temais, ficai e vede a salvação que o Eterno vos fará hoje, porque os egípcios que vedes hoje, não voltareis a vê-lo nunca mais. O Eterno lutará por vós e vós ficareis calados. Obviamente, Hashem estava dando e chamando essa salvação do Eterno. Eu analisei essa palavra porque tinha algo, quando eu li, que transmitia além das próprias palavras. Eu senti que tinha algo a mais. E a palavra salvação do Eterno, Yeshuat, Hashem, né, tem uma correlação numérica com outra frase, que se chama Etkol Enosh, ou seja, toda a humanidade, de uma forma geral, né? Toda a humanidade. Então, de uma certa forma, essa salvação do Eterno para o povo de Israel, levando o povo de Israel até o Sinai e dando a Torá, tem como objetivo não apenas criar um clube, mas que o povo de Israel, tendo recebido a outorga da Torá, sendo os guardadores da Torá, levem essa Torá um dia para toda a humanidade. Então essa é a função. O Eterno está trazendo uma salvação para a terra, para a humanidade, para tudo. E o seu instrumento, obviamente, é o nosso povo, o povo de Israel. O Mashiach é a coroa do povo de Israel. Agora eu queria que vocês abrissem Êxodo 14, 30. Analisarmos mais uma lição e vamos progredindo. Naquele dia, o Eterno salvou Israel da mão do Egito. Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Israel viu o grande poder que o Eterno exerceu sobre os egípcios. E o povo temeu ao Eterno e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Isso está escrito, os rabinos explicam isso, os sábios explicam isso, que às vezes, quando o povo ele quer se rebelar, ele não se rebela diretamente, né, dizendo que está se rebelando contra o Eterno. Ele se rebela contra o mensageiro do Eterno. E segundo os sábios, muitas vezes o povo dizia: será que Moisés está ouvindo o Eterno mesmo? Será que o Eterno mandou Moisés fazer isso mesmo? Será que era para a gente sair do Egito? Então existiam grupos que estavam sempre questionando Moshe e dizendo que talvez ele ouviu errado, que não é essa instrução do Eterno. Ou seja, o Eterno está certo, não Moisés. Mas o Eterno exige, quando ele envia um mensageiro, embora isso não é uma obediência cega, você tem que sentir e ter discernimento qual é a vontade divina, mas se ele envia um mensageiro e dá uma instrução, e o seu coração está ligado ao Eterno, você vai discernir se essa instrução procede do Eterno ou não. Mas todo o processo de rebeldia no coração de uma pessoa começa com a rebeldia contra o mensageiro enviado pelo Eterno. E na medida que essa rebeldia, né, aumenta, obviamente a pessoa vai se rebelar contra o Eterno, porque no fundo, ela está se rebelando contra o Eterno, né? Como aconteceu com Samuel, como aconteceu com Saul, não é isso? Né? O Eterno mostrou para Samuel que a rebelião dele era contra o Eterno, não contra Samuel. Então a rebelião é sempre contra o Eterno, mas o homem é usado como uma desculpa para a rebelião. Muito bem, agora Êxodo 15, versículo 11. Uma coisa também que os rabinos explicam, é bom a gente ter isso em mente, é que quando fala assim, o povo se rebelou, o povo falou, haviam grupos, não é todo o povo de Israel. Muitas vezes você tem uma congregação e um grupo está reclamando, ou um grupo está falando, é um grupo, não é toda a congregação. Então, não era que todo o povo de Israel estava reclamando, era um grupo de pessoas. Então, haviam grupos que reclamavam, e como era um grupo significativo, causavam toda essa repercussão.
Muito bem, 15, versículo 11 diz, né, a canção de Moisés, mas uma frase que é muito significativa para todos nós. Quem é como tu entre os fortes, ó Eterno? Quem é como tu, forte em santidade, temível em louvores e realizador de milagres? Cantamos todo o Shabat. Mihamorra, Baelim Adonai, Mikamorra, Nedaba Kodesh, Norata, Hilot, Ozefele. Então foi tirado da canção de Moshe, essa canção tão bonita que a gente canta no Shabat. Agora vamos para 17 e 18, versículos 17 e 18. E diz: Tu o trarás e o plantarás no monte da tua herança, o lugar preparado para a tua morada. E que tu fizeste, ó Eterno, o santuário que estabeleceram tuas mãos, ó Eterno, porque o Eterno reinará para todo sempre. Uma promessa para o templo, né? O reinado eterno, quando o templo, obviamente, ele for reconstruído, né? O terceiro templo. Agora, abram em Êxodo 16, a partir do versículo 15. E diz o seguinte: E os filhos de Israel viram, e cada um me disse a seu irmão: Que é isso? Pois não sabiam o que era. E Moisés disse a eles: É o pão que vos dá o Eterno para comer. Foi isso que o Eterno ordenou. Colhei dele, cada um segundo a sua comida, um homer por cabeça, segundo o número de almas de cada um em sua tenda tomareis. Versículo 23, e disse-lhe: Foi isso que o Eterno falou. Amanhã é repouso, Shabat, sagrado para o Eterno. O que é vez de assar? Assai-o. E o que é vez de cozinhar? Cozinhai-o. E tudo que sobrar, deixai de lado para vós, guardando até amanhã. Versículo 25. E Moisés disse: Comei-o hoje, pois hoje é Shabat do Eterno. E hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, e no 7º, sábado, não haverá. E no dia de Shabat, alguns do povo saíram para comer e não acharam. E o Eterno disse a Moisés: Até quando recusais guardar meus mandamentos e minhas leis? Veja que o Eterno vos deu o Shabat. Portanto, ele vos dá pão para 2 dias na sexta-feira. Ficai cada um em seu lugar, que ninguém saia de seu lugar no 7º dia. E o povo folgou no 7º dia, e a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná, Man. E ele era como semente de coentro branco, seu sabor era como filhó com mel. Muito bem. O Eterno estabelece 2 coisas fundamentais em todo o retorno. E o Shabat é o grande sinal de retorno divino, né? Quando uma pessoa techuvá, o Shabat está presente na sua vida. O Shabat é o grande sinal de retorno, e a fuga do Shabat, o grande sinal de desvio. O Eterno traz o maná, um presente divino, né? Um alimento que vem dos céus, mas mesmo o maná, ele é inferior ao Shabat. O Eterno diz: no Shabat não se pode colher o maná. O Shabat tem que ser guardado, tem que ser preservado. Uma outra coisa aqui, que nessa paraxá, que é muito interessante, nós vamos observar lá na frente Moshe, o povo pedindo água, né? E o Eterno diz: não bate na rocha. Moshe vai bater na rocha, o povo está reclamando, ele, né, depois da morte de Miriam, enfim, ele vai e bate na rocha, e por isso ele não entra na terra prometida, e tem, né, existe toda uma midrash sobre isso, né? Ele vai entrar depois, enfim. Só que nessa paraxá, o Eterno manda ele bater na rocha. E batendo na rocha, sai a água. E isso ocorre justamente quando está havendo essas reclamações. Nós sabemos que, de alguma forma, essa rocha tem uma relação com o Mashiach. Não é verdade? Então, essa rocha tem uma relação direta com o Mashiach. E um outro texto que está em Bereshit Rabá,
fala exatamente sobre isso. Eu queria ler para vocês um texto judaico, da literatura judaica, diz: o Santíssimo deu ao Messias a oportunidade de salvar almas, mas que ele seria severamente castigado. Então, Hashem, que criou o Mashiach, quando o Mashiach, todos os fragmentos iriam sair de Mashiach, do Adão Kadmon, Hashem disse para o Mashiach: você vai ter que salvar todos eles, mas você será castigado severamente por isso. Você vai pagar um preço muito alto. Eu volto a dizer, gente, preste atenção nisso. Se você quiser servir Hashem sem estar disposto a compartilhar um pouco dos sofrimentos de Mashiach, a sua jornada não será bem sucedida. O Eterno sabe exatamente o que cada um pode oferecer. Ele não vai pedir a você algo que você não tem condições. Ele vai pedir a você aquilo que você pode oferecer. Quanto maior o seu trabalho, mais você pode oferecer. Sem isso, não existe crescimento. Não adianta criar uma capa de espiritualidade sem essa disposição. Não adianta criar uma áurea de espiritualidade sem esse coração. Vai desmoronar. Hashem falou com Mashiach antes de começar todas as coisas: um dia você vai sofrer severamente. Você está disposto? Imediatamente o Messias aceitou os castigos de amor, como está escrito: ele foi oprimido e ele foi afligido. E quando Israel é pecaminoso, o Messias procura misericórdia sobre eles, como está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então essa pedra, essa rocha que é golpeada, obviamente representa Mashiach ben Yosef, que veio justamente para isso, para sofrer as aflições, no sentido de imputar culpa a si mesmo, a fim de que haja salvação para o povo de Israel. Era a mesma coisa que ocorria quando uma pessoa iria sacrificar um animal. O que é que ela fazia? Tem uma prática que chama seminchá. O que é isso? A pessoa pegava o animal, colocava a mão na cabeça do animal. O que acontecia espiritualmente naquele momento? De quem era o animal? Era dela ou ela pegou do vizinho? É dela. Ou seja, é posse dela. Ela está fazendo uma oferta, não é isso? O animal tem um preço, tem um valor, não tem? Então é uma oferta. Ela está pegando o animal, ela leva o animal e ela coloca a mão. Quando ela coloca a mão, o que acontece com o animal? Ele recebe a culpa, sendo ele inocente. Foi a cabra que fez ou o cordeiro que cometeu o erro? Não, foi o homem. Mas o cordeiro dele servirá como uma oferta de expiação. Ele coloca a mão sobre o carneiro, o cordeiro. O pecado, a culpa, é transferido para o animal e o animal é morto, como se ele mesmo estivesse sendo morto. Obviamente somado a arrependimento, somado a uma série de coisas que estão ligadas a isso, confessar seu pecado, enfim. Mas o sangue teria que ser derramado. Ele teria que levar um animal do seu rebanho para que fosse morto e derramado o sangue. Esse é o princípio fundamental de expiação. Somado a isso, existem restituições, porque você comete um erro. Se esse erro danificou outra pessoa, você vai restituir, mas não é expiação. Por exemplo, digamos que você pegou emprestado, não devolveu, e vai ser julgado o seu caso. Você vai ter que devolver, e além de devolver, dá 1/5 do valor. O que é isso? O que é 1/5 do valor? Expiação? Não, restituição financeira.
A expiação só ocorre quando o animal é sacrificado. Então, Mashiach esteve disposto a passar por isso, e é assim que a gente mede, não nós, o Eterno, o coração de cada um, né? O Eterno vai olhar para cada pessoa. Quem realmente tem um coração mais entregue? Quem pode ser mais usado por Hashem? Quem será? Será que é a pessoa que fala melhor, que tem mais eloquência? Será que é a pessoa que tem mais conhecimento? Ou será a pessoa que tem um coração dedicado no sentido de ser um instrumento de Hashem e está disposto a beber um pouco do cálice de Mashiach? É essa pessoa que o Eterno vai escolher. O resto ele ensina. Conhecimento, qualquer um pode aprender. Falar bem, eloquência, é um aprendizado. Mas o que vai fazer a diferença é entrega. E aí nós vamos entender quem é Amaleque, para nós finalizarmos e nós compreendermos quem é Amaleque, o que Amaleque faz na vida das pessoas. Então, vamos abrir Êxodo 17, 15. Começando, vamos ler o 14 também. E o Eterno disse a Moshe: escreve isso para lembrança no livro, e leva aos ouvidos de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou a seu nome Adonai Nissi. O Eterno fez aqui o milagre para mim. O Eterno é meu milagre, enfim. E disse: porque Deus levantou a mão e jurou sobre o seu trono, que o Eterno lutará contra Amaleque de geração em geração. Quem é Amaleque? Amaleque não é só um inimigo externo. Amaleque é um inimigo interno. Se Edom é o pior inimigo externo de Israel, Amaleque é o pior inimigo interno de Israel. Amaleque aparece quando Israel comete algum erro. Ele apareceu quando Israel reclamou que não tinha água. Vou repetir: se Edom é o pior inimigo externo de Israel, Amaleque é o pior inimigo interno de Israel. Quem será Amaleque? Né? O que está por trás de Amaleque? Amaleque, ele ataca internamente. É diferente de Esaú. Esaú, ele ataca Israel com ódio contra o povo de Israel. Amaleque, ele ataca de dentro para fora. A palavra Amaleque, ela está também ligada à palavra Safek, através da mesma numeração de Gemátria ou Gematria, né? E o sentido é mentira, dúvida e esfriamento. O que Amaleque promove é um esfriamento interno, é falta do que nós chamamos fervor, fogo, vontade de fazer as coisas do Eterno. Observe um comentário que está aqui no Rumash. Diz o seguinte: a qualidade de Amaleque se refere à frieza no serviço de Deus. Amaleque traz uma apatia, uma frieza, uma falta de vontade de você crescer e buscar as coisas divinas. No versículo, lembre-se do que Amaleque fez a você, quando você vindo do Egito, como ele lhe encontrou no caminho. Devarim 25, 17 e 18. A palavra karha no hebraico, normalmente traduzida como ele lhe encontrou,
também poderia ser interpretada como ele esfriou você. Ele esfriou você. Então Amaleque é o espírito que esfria esse fervor que você tem no começo. E você fala, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero cumprir as mitzvot, eu quero realmente servir intensamente a Hashem. Amaleque é justamente esse espírito que tira esse fervor. Vocês entendem? Você perde essa vontade, você esfria. Esse é o espírito de Amaleque. Ele coloca dúvida, ele confunde a cabeça, ele coloca desculpas para você não ser tão intenso, para você diminuir o ritmo, para você não correr com tanta velocidade. Não vale a pena, não vão reconhecer você, não vão tratar você bem, você não vai conseguir o que você quer, você não recebeu nenhum reconhecimento, você não, alguma desculpa, alguma coisa para esfriar. Esse é Amaleque. O inimigo interno de Israel sempre atacou Israel, em todas as gerações, porque quando o Eterno fala sobre ser extinguido, ele fala do povo de Amaleque, que existia fisicamente, mas quando ele fala do Espírito, ele fala de geração em geração, vocês lutarão contra ele. São duas coisas diferentes. Um é o físico, aquele povo que acabou, e o outro é o espiritual, que acompanha o povo de Israel de geração em geração. Amaleque representa, semelhantemente, os rabinos notaram a equivalência numérica, gemátria, entre Amaleque e a palavra Safek, que significa literalmente dúvida. Dúvida. Amaleque é plantar dúvida na mente, no coração das pessoas. Amaleque representa o potencial de criar dúvidas em nossas mentes e esfriar nossa excitação depois de testemunhar os milagres que acompanharam nosso êxodo pessoal no Egito. Você pode ter o maior milagre do mundo, você viu coisas maravilhosas, o Eterno agiu na sua vida. Amaleque, ele tem esse potencial, no dia seguinte, isso não tem mais nenhum valor para você. Você esquece tudo, perde o fervor, perde o fogo, perde a vontade. É uma luta que tem que ser travada dia a dia. Como é que a gente vai travar essa luta? Qual é a estratégia para você não ser pego por Amaleque? Não parar. Amaleque, ele pega aquelas pessoas que ficam paradas no deserto, que não acompanham, ficam para trás. Ele está à espreita de pessoas que não andam, que não continuam, que não progridem, que não fazem progressos na sua vida espiritual. Amaleque está de olho nessas pessoas. Ele vai plantar uma dúvida, e essa dúvida vai levar ao esfriamento. Não faz mais sentido, porque quando há o esfriamento, as coisas não fazem mais sentido. Aquela alegria que você sentia quando acordava de manhã, fazia o shaharit, à tarde fazia mechá, avit, todo aquele fervor, aquela presença da Sheriná, aí vem uma dúvida, vem outra dúvida, você deixa de fazer, e com o tempo aquilo torna-se chato para você, e você já está sem fervor, sem vontade. Ele enfraquece a sensibilidade de um judeu à providência com que Deus controla nossas vidas. Então, para a soberania de Deus ser revelada, Amaleque precisa ser anulado. O que ele quis dizer é: você não enxerga mais sua vida da maneira correta. Entendeu? Você olha as situações da sua vida, culpa os outros, se acha uma vítima,
não é isso? Acha que é injusto, que estão perseguindo você, e você enxerga tudo torto. E dessa maneira a dúvida toma conta e você esfria. Você não está mais enxergando como a providência divina está no controle. Eu falei no começo e vou repetir. Surgiu um amigo, Baruch Hashem, que bom. Surgiu um inimigo, Baruch Hashem, que bom. A providência divina está no controle. Surgiu uma situação boa, Baruch Hashem, vamos desfrutar. Surgiu uma situação ruim, Baruch Hashem, vamos oferecer nossa parte, vamos beber um pouco desse cálice. Se não houver uma confiança na providência divina, Amaleque entra, culpando tudo e todos, menos você. Então Amaleque é justamente essa mentalidade. É muito importante isso, gente, porque quando nós passamos uma dificuldade, uma situação difícil, e nós vimos assim alguns casos na história, né, do nosso povo, o Eterno ele observa, e uma certa vez ele falou, né, eu vi a sua oração e as suas lágrimas. O Eterno ele vê isso. Quando você passa uma dificuldade muito grande, você se quebranta diante de Hashem, ele escuta isso, ele ouve isso, ele responde, ele se comove conosco. Mas isso só vai ocorrer quando nós confiamos na providência divina. Seria muito duro uma pessoa chegar para você chegar para uma pessoa e falar, puxa, estou passando uma dificuldade muito grande, passando muito sofrimento, e a pessoa falar, você merece. É pouco ainda. É pouco para você. Você merece até mais. Você nunca enxergou não sua vida? A providência divina está sendo misericordiosa com você. Então aproveite essa oportunidade para você aprender suas lições e crescer. Você ficaria, o que é que você acharia? Ou aquela outra pessoa que fala, coitadinho, puxa, as pessoas não mudam. Que injustiça. Qual das duas é seu amigo? Qual das duas realmente é seu amigo? Não precisava ser tão duro, deve ser mais suave. Mas qual é seu amigo? É aquele que leva você a se quebrantar. O outro aumenta o teu ódio. O que tem pena de você é seu inimigo. Porque o que tem pena de você enche o seu coração de mais ódio e mais de revolta. Ele é seu inimigo disfarçado. Ele é um lobo com pele de ovelha. Porque você sai dessa pessoa com mais raiva e indignação e se sentindo injustiçado. E você é capaz de sair dali e fazer uma besteira. O outro leva você a ser quebrantado, a buscar o Eterno, a não ser precipitado. E esse outro, amigo mesmo, de verdade, pode levar você a dias maravilhosos, porque no momento que você entende, não me interessa quem está sendo colocado, hoje é uma pessoa, amanhã será outra. Você não aprendeu a lição com uma certa situação, virá outra. Até você aprender a lição. Então não adianta, não leve nada pessoal. Não é pessoal. É entre você e Hashem. Se você olhar muito o seu inimigo físico, você vai ficar, você vai se desviar do foco. Ele vai desaparecer, mas virá outro, igual, até você aprender a lição. Entenderam, gente? Então, Amaleque, ele vai trabalhar justamente nessas brechas, nessas coisas que ocorrem de dentro do coração, nessas armadilhas, que nós precisamos estar atentos, entender que existe uma providência divina. Tudo que acontece tem um propósito divino. Tudo que acontece. A melhor maneira de encarar uma situação é dizer assim, está difícil? Olha, eu merecia mais. Ainda é benevolente. É benevolente.
Porque quando você se coloca nessa situação, sabe o que você se torna? Uma oferta. Você entende? Você sai da posição de vítima e você é uma oferta viva. Você aceita o sofrimento como algo entre você e o eterno, não a pessoa. Quando você faz isso, mais rapidamente o obstáculo, seja qual for, vai sumir e não virá outro para o lugar desse obstáculo. Mas quando você não enxerga isso, ele demora para sair e vai aparecer outro e outro e outro, até aprender. Amaleque é tudo isso, gente. Nós precisamos, estar atentos a isso. Isso está, o comentário que eu falei, em Sirhat, Shabat, Parashat, Beshalar 5.7, 5.1. Então, vamos estar atentos a isso e buscar a providência divina, e buscar fogo, fazer as coisas, buscar mais, buscar a presença do Eterno com mais força, se oferecer como oferta viva. O sofrimento como algo, quando acontece, oferecido como oferta diante de Hashem, transformando ele em algo positivo. Participar das aflições de Mashiach, entender que é você e Deus, mas ninguém. É como se o Eterno, e é assim, ele trata cada pessoa como se só ela existisse, de maneira única. Ele trata só com você, é como se só tivesse você e ele. O resto é um cenário só, montado para ele e você, para ele e cada um de nós. Na sua matemática divina ele faz isso e consegue, de uma maneira que só ele sabe fazer, de tratar cada ser como se fosse o único que ele estivesse tratando. E todo mundo que se relaciona com o Eterno de verdade sente isso. É como se ele estivesse tratando com você 24 horas por dia. Cada coisa na sua vida tem um propósito divino. É como se ele desse atenção para você 24 horas. E sabe o que acontece? Você sente menos necessidade de chamar tanta atenção dos outros. A necessidade de chamar muita atenção dos outros só mostra um relacionamento fragilizado com o Eterno. Quanto mais você se relaciona com Hashem, menos necessidade você tem de chamar a atenção das pessoas. Tem ainda, porque nós somos humanos, o ser humano tem todas as carências afetivas, todo mundo tem, ninguém escapa, todos nós temos. Mas quanto mais e quanto maior é o relacionamento com Hashem, menos essas coisas ocorrem na nossa vida. Você está mais apto para ajudar os outros e dar atenção àqueles que precisam, e menos de atenção você necessita para você. Esse é o propósito divino. Entendeu, gente? E aí, sabe o que o Eterno vai fazer com você? Você esquece de buscar os seus benefícios, e você fala: mas aí como é que vai ser? Aí é que vai ser, porque aí ele vai trazer presentes para você, e todos os desejos do seu coração, os quais você já tinha esquecido, eles vão chegar como um presente para você, porque você esqueceu de você. E aí é que as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Não é assim? Não é assim? Você dá as costas para seus desejos, sua vida, e aí o Eterno vai mandando para você coisas que você até tinha esquecido, e que você um dia pediu para Ele. Presentes. Mas esse caminho começa dando as costas para você. Para você, para os seus desejos carnais, os seus sonhos, suas coisas. É o contrário do que se fala no reino de Esaú. No reino de Esaú se diz que o Eterno existe para suprir tudo que você quer e deseja. Essa é a pregação falsa, inversa. É do reino de Esaú. O Eterno não faz isso.
O Eterno nos chama a participar, né, das aflições de Mashiach. Entenderam, gente? Captaram isso? E isso é um antídoto contra Amaleque. Duvido você ficar frio. Duvido. Eu só queria enfatizar isso, que eu sei que é algo que vai trazer uma coisa muito boa. Nós estamos orando e nós precisamos de mais líderes. Existem vários grupos que estão precisando. E como é que se escolhe um líder? Através disso aí que eu falei para você. Conhecimento, falar bem não me impressiona em nada. E nem impressiona o Eterno. O que impressiona é o coração, a dedicação, o desejo de servir. Muitas vezes uma pessoa é chamada e ela fala: não, porque eu? Tem gente melhor do que eu. O Eterno conhece você mais do que você. Entenderam isso? Ele conhece você mais do que você. E é um bom sinal. Sabe, quando uma pessoa fala: não, eu não sou a melhor pessoa, tem outros melhores do que eu. Essa pessoa, ela tem uma qualidade extremamente boa. Ela não é arrogante. Ela tem uma visão de si mesmo humilde. E isso é muito importante e real. Aquela pessoa que está dizendo: puxa, será que nunca vão me chamar? Será que não me viram ainda aqui? Será que não deu para notar a minha presença? Talvez será o último a ser chamado, ou nem será chamado. Entenderam, gente? Yeshua, ele fez uma parábola sobre isso. Ele falou: algumas pessoas vão e sentam na frente, e algumas, né? Mas ele falou: não faça isso, porque vai chegar o convidado e vai pedir para você sair. Eu vi acontecer isso uma vez. Tinha um evento, eu fui nesse evento, e pessoas importantes, e eu cheguei muito cedo e fiquei no meio, e algumas pessoas sentaram na primeira fileira e começaram a chegar e encheu todo o auditório. Quando chegaram as pessoas ilustres, importantes, quem saiu? A primeira fileira. E não havia mais lugares para eles. Ficaram em pé lá atrás. Exatamente, eu vi a parábola que Yeshua contou. Eles ficaram em pé lá atrás. Eu nem na época nem fui ousado para ficar na segunda. Eu fiquei no meio. Eu falei: mais seguro, aqui ninguém vai querer. No meio mais seguro. E no meio eu fiquei e não saí daquele local. Então é isso, gente. Eu queria enfatizar: há um chamado divino, e o Eterno conhece o coração de todos e sabe o que se passa dentro da sua mente e do seu coração.